Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação, e aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Bom, depois que tratamos da estrutura da dissertação, depois que falamos, dos aspectos estruturais do texto dissertativo e discutimos um pouquinho a respeito de parágrafo e tudo mais, cabe aqui falar um pouco do que é parágrafo, entrar num aspecto mais específico desse viés estrutural da dissertação. Nós vimos que a integração entre o bom conteúdo e uma boa forma é fundamental para o sucesso do texto dissertativo. Ou seja, é um texto que expõe um conteúdo pertinente, expõe um conteúdo incisivo, persuasivo, mas esse conteúdo é exposto dentro de uma forma adequada. Ou seja, não é simplesmente o bom conteúdo que faz o texto dissertativo, e sim é o bom conteúdo expresso dentro de uma boa forma, bem estruturada, bem apresentada, desenvolvida e tudo mais. Ao mesmo tempo, não adianta dominar a forma e a estrutura da dissertação se ela não expressar um bom conteúdo. Então, fazer bons parágrafos, um bom desenvolvimento, estruturar de maneira adequada a dissertação, sem nada a dizer, também é um erro. Portanto, você precisa concatenar as duas coisas, o bom conteúdo dentro de uma boa forma. E, repito, o Enem não espera de você uma tese de mestrado, doutorado, você não disputará lá ou defenderá uma tese genial. Quer dizer, a ideia é que você consiga apresentar um conteúdo razoável para bom, dentro de uma estrutura razoável para boa. Não é necessário apresentar uma dissertação no sentido genial da palavra, mas sim dentro da perspectiva escolar, apresentar as competências necessárias. Por isso, quando se fala em estrutura da dissertação, discutir o parágrafo se faz fundamental, porque uma competência escolar esperada pelo Enem é a capacidade de desenvolver ideias, relacioná-las e mantê-las coesas dentro de um texto. Portanto, dominar o parágrafo vai ser fundamental. E é isso que nós vamos discutir aqui. Bom, começamos pelo seguinte. A dissertação, ela é essencialmente a exposição de um ponto de vista que é defendido por argumentos. Nós falamos muitas vezes isso aqui, não é? Você tem que entender a dissertação na perspectiva da persuasão. Quer dizer, quem disserta tem como objetivo convencer alguém de um ponto de vista. Não necessariamente convencer no aspecto real da palavra, mas pelo menos provar e convencer que as suas ideias são válidas. Ou seja, mesmo que o indivíduo não venha a pensar como você, mesmo que o seu leitor não seja essencialmente convencido do que você expôs, ainda assim ele não pode refutar de maneira a dizer que é inválida a tese que você apresentou. Portanto, o convencimento aqui está na perspectiva de apresentar uma ideia que possa ser questionada ou questionável, mas jamais possa ser refutada como inválida ou mal expressa. Por isso, o parágrafo é a estrutura fundamental. Imagine o parágrafo como uma maneira de organização de ideias dentro de um texto. Toda expressão textual, ela deve ser essencialmente algo que se organiza para um leitor. Em geral, pensando na dissertação ou nos textos dissertativos, excetuando aqui a questão do texto literário, da poesia principalmente, quem produz um texto tal qual você fará no dia da prova do Enem, tem um leitor em mente. Quer dizer, não é um texto dirigido ao nada, não é um texto que se deu por geração espontânea e que não tem objetivo nenhum. Na verdade, o texto tem um leitor na sua perspectiva. Portanto, é obrigação, digamos assim, de quem produz a dissertação apresentar algo que seja inteligível. O que significa inteligível? Ora, algo que seja passível de entendimento. Não faz sentido, se você pensar em certa perspectiva, um escritor que quer ser compreendido, que quer defender uma tese, escrever um texto que seja ininteligível, incompreensível. Significa que ele fracassou, significa que ele se frustrou na hora de produzir o texto.
A boa dissertação, portanto, é aquela que tem o leitor em sua perspectiva e sabe que todas as ideias do escritor devem estar organizadas de forma que estejam acessíveis com facilidade a esse leitor. Portanto, a palavra-chave aqui é organização. O texto é organizado por conta desse objetivo. Ou seja, eu organizo ideias em respeito ao entendimento do meu leitor. Eu não posso expressá-las de maneira hermética, complexa, desconexa. Eu preciso sempre organizar o texto. E a estrutura fundamental de organização é o parágrafo. Portanto, o domínio do parágrafo, a compreensão de como funciona o parágrafo é o elemento primordial para que o texto se dê de forma organizada. Então você pode começar com o seguinte conceito aí nas suas considerações. O parágrafo, ele é uma estrutura de mediação. De mediação entre o quê? Ora, entre o escritor e o leitor. Portanto, é uma estrutura de mediação e de organização entre o escritor e o leitor. É o parágrafo que vai organizar as ideias do escritor de maneira que o leitor possa acessá-las sem dificuldade. Percebeu? Por isso que nós usamos aqui a palavra mediação, porque é através do texto, do parágrafo, que o camarada vai ter acesso aos seus textos, às suas ideias, na verdade. Não é por telepatia, por osmose, é preciso organizar ideias para que o outro compreenda. Por isso que dissertação, na sua essência, quer dizer organização de ideias. Dissertar, que tem a raiz cert e o prefixo dis, significa basicamente dispor ideias de maneira organizada. Dissertação pressupõe organização e organização pressupõe domínio do que é o parágrafo. Então, como estrutura de organização e mediação, a função inicial e primordial do parágrafo é delimitar. Delimitar o quê? Ora, delimitar as partes da dissertação. Nós vimos aqui que todo texto dissertativo se compõe naquela perspectiva de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa perspectiva em três partes, que é essencial para o texto dissertativo, ela se dá através de parágrafos. Portanto, só é possível localizar num texto o momento que é a sua introdução, o momento que é o seu desenvolvimento e o momento em que chega à sua conclusão a partir da leitura e da compreensão dos parágrafos. Então, por exemplo, um texto que utiliza parágrafos de forma displicente, que trata os parágrafos de maneira a não dar a eles a estrutura fundamental, é um texto em que não é possível dizer que hora que é o desenvolvimento, que momento que é a conclusão, como se dá o desenvolvimento do texto. Quer dizer, o uso inadequado de parágrafos impede a compreensão da delimitação das partes do texto. Então você pode perceber já então quanto vai impactar a sua nota caso você escreva parágrafos de maneira displicente, errada ou inadequada. Começa então pelo fato do corretor do seu texto, ele não vai ser possível que ele aponte se a sua estrutura textual está bem construída. Por isso a primeira função do parágrafo é essa, a delimitação. Do que? Delimitação das partes de uma dissertação. E olha, eu enfatizo aqui o que já expus antes. Essa delimitação é fundamental porque a estruturação do texto dissertativo é fundamental. E lembre-se que essa ideia de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão é uma ideia não só necessária, uma estrutura não só necessária ao texto dissertativo, mas é uma estrutura necessária ao próprio pensamento humano. Quer dizer, muitas ou quase todas as ideias desenvolvidas ou coisas que acontecem em nossa vida estão estruturadas em começo, meio e fim, como essa aula, por exemplo. Por isso, essa estruturação em partes, na verdade, é uma estruturação do próprio pensamento humano e não só da dissertação. Para ela, a dissertação, essa estrutura é fundamental. E quem vai expor isso é o parágrafo. Tudo bem? Então a primeira função é a delimitação das partes do texto. Joia, falamos então da função primordial do parágrafo. Então, que tipo de parágrafo eu vou produzir de forma a delimitar muito bem as partes do meu texto e de forma a me manter dentro da estrutura do texto dissertativo?
Bom, você vai produzir o que nós podemos chamar aqui de parágrafo argumentativo, ou seja, é o parágrafo que se produz na perspectiva de apresentar uma argumentação. Por isso, parágrafo argumentativo. Então não é um parágrafo narrativo, não é um parágrafo descritivo ou expositivo. Há de se respeitar aqui a necessidade de argumentar em defesa de uma tese. Por isso, parágrafo argumentativo. Perceba então que nós precisamos compreender o parágrafo como uma estrutura que delimita a minha dissertação e que ao mesmo tempo apresenta o tipo de texto que estou a produzir. É um parágrafo que delimita, é um parágrafo que argumenta, é um parágrafo argumentativo. Essencialmente, o parágrafo argumentativo, e o nome é autoexplicativo, ele vai necessariamente se conectar à tese do seu texto, apresentando uma argumentação. Nós vimos nas aulas anteriores, em muitas das aulas anteriores, que dissertar é essencialmente defender o ponto de vista. O papel do parágrafo, então, é, além de apresentar o ponto de vista do aluno, apresentar os argumentos que estão expostos em defesa desse ponto de vista. Portanto, ponto de vista, argumentação desenvolvida pelo parágrafo. Então, aprofundando um pouco mais aqui, você pode entender o parágrafo argumentativo como aquele que desenvolve uma ideia núcleo. E essa ideia núcleo é que está relacionada à tese. Vamos lá para você não se confundir. Essencialmente, o seu texto parte de um ponto de vista, parte de uma tese. Essencialmente, essa tese é desenvolvida pelos parágrafos, que ampliam o ponto de vista apresentado. Então, lembre-se da estrutura que utilizamos aqui durante as nossas aulas anteriores. Nós temos sempre um ponto de vista que é defendido por teses. Esses pequenos argumentos que defendem o ponto de vista devem ampliá-lo e desenvolvê-los. E cada argumento, portanto, está relacionado a esse parágrafo. Então, essencialmente, o parágrafo desenvolve uma ideia núcleo. Por desenvolver uma ideia núcleo, ele vai ampliar a tese. Então, eu tenho lá o que eu penso no tema de redação e o porquê eu penso as coisas que penso. O que e porquê. O que é o ponto de vista, é a ideia central. E o porquê é a justificativa dessa ideia que apresentei. Essas justificativas são desenvolvidas dentro de um parágrafo. Portanto, o parágrafo necessariamente desenvolve uma ideia núcleo. Tudo bem? Eu digo necessariamente porque o parágrafo não pode ser simplesmente a apresentação de uma ideia vaga, uma justificativa descontextualizada, uma ideia simples que está ao léu vagando no texto. Não, é uma ideia núcleo que está relacionada à tese e que é desenvolvida pelo parágrafo. Ou seja, tese, ideia núcleo, parágrafo. Então, cada parágrafo argumentativo desenvolve essa ideia núcleo. E aqui, observe que a ideia núcleo desenvolvida pelo parágrafo, ela deve ser pertinente à tese. Quer dizer, você não pode também fazer de cada parágrafo um elemento independente do texto, exclusivo, que simplesmente está ali. O parágrafo integra-se à tese, ao ponto de vista, e ao mesmo tempo os parágrafos se integram uns aos outros. É isso que nós chamamos de coesão. Portanto, ao iniciar o meu texto, na introdução, no caso, eu já exponho o meu ponto de vista e dou uma justificativa, um desenvolvimento a ele. A partir do parágrafo número 2, quando entrarmos no desenvolvimento do texto, eu preciso apresentar ideias, tópicos que desenvolvam a tese e que sejam desenvolvidas pelo parágrafo. Portanto, cada parágrafo é, digamos, um subcorpo do texto. É uma subdissertação em que eu desenvolvo uma ideia que defende a tese. Por isso, toda a ideia núcleo de parágrafo deve ser pertinente à tese ou ao ponto de vista. Portanto, parágrafos que não estejam relacionados ao ponto de vista, parágrafos que não estejam ligados ao que o aluno apresenta de tese, serão parágrafos fracos,
que atrapalharão a coesão do texto. Tudo bem? Então, para tentar explicar isso tudo de forma mais clara, trocando um pouco os conceitos, você pode pensar da seguinte maneira: cada parágrafo dissertativo possui um tópico frasal, uma ideia núcleo, uma perspectiva que é desenvolvida no corpo do parágrafo. Então, quando produzo uma dissertação de qualquer tema, cada parágrafo que eu apresento deve ter uma pequena ideia, um pequeno tópico que será desenvolvido pelo restante desse parágrafo. E esse pequeno tópico deve se relacionar à tese que defendo no meu texto. Por isso, muita atenção na construção do parágrafo de forma a dar a ele sempre essa perspectiva. Ideia núcleo, tópico frasal, desenvolvida por esse mesmo parágrafo. Então vai lá. O parágrafo apresenta, amplia uma ideia núcleo pertinente à tese. Perceba aqui que nós estamos trabalhando com o conceito de apresentar e ampliar. Ampliar é fundamental. O parágrafo, portanto, ao ampliar o tópico frasal ou a ideia núcleo, ele vai enriquecendo o texto dissertativo. E esse ampliar consiste no quê? Ora, você vai apresentar uma justificativa, você vai apresentar um juízo de valor, vai apresentar um exemplo, vai usar as enumerações e outras formas mais. O importante é que o parágrafo amplie e desenvolva esse tópico frasal e essa ideia central. E quando ela estiver plenamente desenvolvida, aí você passa ao próximo parágrafo. Ou seja, cada parágrafo está condicionado a esse tópico ou essa ideia núcleo que ele desenvolve. Eu só posso mudar de parágrafo quando alterar o enfoque do texto. Portanto, cada novo parágrafo é um novo enfoque, ou, se você preferir, uma nova ideia núcleo, ou um novo tópico frasal. Ou seja, a troca de parágrafo está condicionada ao desenvolvimento pleno do tópico frasal e a mudança de enfoque no parágrafo posterior. Cuidado com aquela ideia comum que a gente percebe em salas de aula, por exemplo, que o aluno diz assim: eu só posso mudar de parágrafo quando eu mudar de assunto. Quer dizer, isso é um equívoco enorme. Primeiro que a dissertação deve desenvolver de forma macro e ampla um único assunto, que é o seu ponto de vista, que é a sua tese. Esse assunto deve ser único em todo o corpo do texto. O parágrafo, portanto, quando se começa um novo parágrafo, eu não mudo o assunto em hipótese alguma. Senão eu estarei, digamos, flertando com a incoerência, flertando com o texto fragmentário, que é aquele texto que apresenta ideias desconexas. O assunto é único e o parágrafo vai se dividir em enfoques ou tópicos frasais e ideias núcleos. Ou seja, cada parágrafo um enfoque diferente, plenamente ampliado e desenvolvido. Esse é o segredo, portanto. Então, lembre-se que tudo isso ocorre na perspectiva da coesão. E aí é muito necessário que você consiga ver o seu texto a partir da quantidade de parágrafos que fará. E aí eu queria discutir um pouco isso com você. Quantos parágrafos são essenciais ou são fundamentais para que um texto se desenvolva adequadamente? Bom, nos textos em geral, se você pegar textos jurídicos, por exemplo, ou textos artísticos, o número de parágrafo vai realmente de escritor para escritor, de objetivo para objetivo. Há textos, por exemplo, que se compõem de um único parágrafo, do começo ao fim. Textos jurídicos, por exemplo, projetos de lei, textos ligados ao vocabulário jurídico, Constituição, Código Civil, Código Penal. Às vezes os parágrafos são gigantescos. Mas é um texto com um objetivo diferente. Em textos artísticos, por exemplo, há escritores que fazem em cada capítulo do texto um único parágrafo, que às vezes dura por páginas e páginas e páginas. Isso é possível também no texto artístico. Agora, quando entramos no texto dissertativo, aí a conversa é outra. Você está condicionado, portanto, à necessidade de se adequar à estrutura da dissertação. Portanto, a sua margem de manobra é muito menor do que se você estivesse, por exemplo, produzindo um texto
artístico ou informal. Caso você estivesse escrevendo um texto para um blog, que seja o seu blog, você escreveria da maneira que quisesse, com os parágrafos do tamanho que desejasse. Agora, na dissertação, estamos todos condicionados àquela velha estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, como o parágrafo é a estrutura fundamental para delimitar essas três partes, eu parto do princípio, portanto, de que uma média dissertação deve ter no mínimo 3 parágrafos. Eu estou pontuando no mínimo 3 parágrafos porque estou me referindo à necessidade de utilizar o parágrafo para delimitar as partes da dissertação. Portanto, nessa redação basicona de 3 parágrafos, nós teremos um parágrafo dedicado à introdução, um parágrafo dedicado ao desenvolvimento, um parágrafo dedicado à conclusão. Ou seja, cada parágrafo relacionado a uma parte do texto. Agora, conforme eu disse, essa é a estrutura básica, fundamental, estritamente fundamental de uma dissertação. Isso é o mínimo, 3 parágrafos. E claro que você espera fazer mais que o mínimo. Você não pode ir para a prova com a perspectiva de fazer somente 3 parágrafos. Talvez, salvo em situações emergenciais, nas quais os alunos precisam escrever o texto em pouco tempo, você que está se preparando, que sabe que tipo de prova encontrará no dia fatídico, você vai com certeza fazer mais que 3 parágrafos. Então partamos do princípio que 3 parágrafos é o mínimo. E aí vai uma dica. Supondo você que tem muitas dificuldades em dissertação, você pode começar a treinar os seus textos pensando nesses 3 parágrafos. Um que delimite bem a introdução, um que delimite bem o desenvolvimento e um outro que delimite bem a conclusão. Esses 3 parágrafos, esse formato básico é útil para quem ainda está travado e não consegue produzir dissertações adequadas. É uma forma de começar a desenvolver o seu pensamento e raciocínio dentro da estrutura dissertativa. Agora, você que já está além do básico, está acompanhando o curso, produzindo dissertações, assistindo às aulas anteriores e todo o curso aqui que oferecemos, você precisa já imaginar uma dissertação com mais de 3 parágrafos. Basicamente, e isso é só uma sugestão, não é regra, você precisa começar a partir de 4 parágrafos. E quem sabe aí chegar a 5 ou 6. Eu costumo dizer que 6 parágrafos já é uma dissertação no nível avançado, né? Se os 6 parágrafos são bem construídos. A média, se você pensar nas dissertações que receberam nota 1000 no Enem, a média de parágrafos apresentados é exatamente 4. Algumas redações nota 1000, 5 parágrafos. E a minoria chega a 6. Portanto, comece pensando numa estrutura de 4 parágrafos. Essa estrutura deve se dar da seguinte maneira: 1 parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. E claro, né? A conclusão vai ser a elaboração de proposta de intervenção no problema do tema, respeitando os direitos humanos. Então, a conclusão é a proposta de intervenção. E assim você pode pensar numa redação que, pensando como um esquema tático, é 1, 2, 1. 1 parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e, finalmente, 1 parágrafo para a conclusão. A partir dessa perspectiva, você começa a se sentir mais desenvolto para, quem sabe, adicionar um novo parágrafo e colocar 2 na introdução e 2 no desenvolvimento. Ou adicionar um parágrafo a mais ao desenvolvimento, fazendo 1, 3, 1, portanto. Mas primeiro comece com 4 parágrafos. Como é que vai funcionar essa estrutura de 4 parágrafos, então? O primeiro dessa estrutura, ele vai iniciar delimitando a introdução do texto. E seguindo a dica que nós apresentamos nas aulas anteriores, essa introdução vai apresentar seu ponto de vista, a sua ideia central. Portanto, o parágrafo número 1, ele delimita a introdução, apresentando o ponto de vista ou ideia central, o assunto que você vai desenvolver durante toda a dissertação.
Esse parágrafo deve apresentar essa tese e contextualizá-la. Essa contextualização ela pode utilizar um evento histórico, um fato contemporâneo, uma reflexão ou um juízo de valor. Não importa. A ideia central do seu texto, o seu ponto de vista será apresentado e ampliado pelo seu parágrafo introdutório. Portanto, apresentação do parágrafo e ampliação da ideia central. Isso na introdução do texto. A partir daí, você passa ao segundo parágrafo, que é o parágrafo do desenvolvimento. Parágrafo 1 do desenvolvimento. Você vai começar a fazer o quê? A apresentar ideias, núcleos, que estão pertinentes e desenvolvem a tese. Então, eu apresentei a tese e ideia central no parágrafo 1. No parágrafo 2, eu começo a apresentar as justificativas. Neste caso, uma ideia núcleo que está ligada à minha tese ou ideia central e que será ampliada por esse parágrafo. Portanto, repetindo, parágrafo 1, tese contextualizada. Parágrafo 2, primeira ideia núcleo que desenvolve a ideia central, né? A justificativa. A partir daí, você vai ao segundo parágrafo da argumentação ou do desenvolvimento. Esse segundo parágrafo vai apresentar uma outra ideia núcleo que também é pertinente ao tema e que será desenvolvida. Eu só posso mudar de parágrafo no desenvolvimento a partir do momento que o meu enfoque foi alterado. Então eu tenho duas ideias núcleos diferentes e essas ideias núcleos são ampliadas em dois parágrafos distintos. Então a introdução à ideia central, dois parágrafos com duas ideias núcleos desenvolvidas e finalmente chegamos à conclusão, na qual você vai desenvolver a sua proposta de conclusão também no último parágrafo, um parágrafo só. A partir daí, estrutura básica de 4 parágrafos, quem sabe é o suficiente para você alcançar a nota que necessita. O que é importante ressaltar, os instrumentos linguísticos, as ferramentas linguísticas de coesão devem ser muito bem utilizadas. Então, caso você vá adicionar justificativas, caso você vá fazer contrariedades ou adversações, caso você vá trabalhar com generalização ou vá trabalhar com conclusão, tudo isso deve fazer o uso adequado do que eu chamei nas aulas anteriores de nexos. Então, cuidado com o uso de conjunções, muita atenção com o uso de pronomes e assim por diante. Use inadequados de conjunções, use inadequados de pronomes, prejudicam parágrafos inteiros. Então, o seu parágrafo de desenvolvimento pode, de repente, ter até uma excelente ideia núcleo. Mas se você não souber desenvolvê-la utilizando adequadamente os nexos gramaticais, conjunções, pronomes, a vírgula, você vai cometer erros que prejudicarão a compreensão do parágrafo, que, por sua vez, prejudicará o texto como um todo. Por isso, atenção aos elementos coesivos. E eu chamo a sua atenção, principalmente, aqui, para o uso da vírgula. O uso inadequado da vírgula vai provocar uma incompreensão, ou pelo menos uma compreensão inadequada do que se quis expressar. Portanto, atenção como se usa a vírgula. Cuidado com aquela lenda que se ouve na escola, que a vírgula é uma pausa para respirar. Isso é uma visão bem simplista do papel da vírgula. Portanto, assista às aulas aqui relacionadas à gramática, leia uma gramática que trabalhe com pontuação e saiba o momento adequado de usar a vírgula. E se no momento da prova, momento fatídico, houver dúvidas sobre o uso da vírgula, eu costumo dar a seguinte dica: olha, é melhor pecar pela falta do que pecar pelo excesso. O excesso de vírgulas é que é o problema. A falta também é, mas na minha concepção é um problema menor. Portanto, dê preferência à ausência na hora da dúvida do que à presença. E claro, utilize a sua intuição. Leia o texto para si mesmo, de forma a perceber se ali cabe ou não uma vírgula. Além disso, cuidado para não fazer parágrafos muito longos, que é uma outra dica interessante. Parágrafos longos em excesso, parágrafos de 8, 10 linhas,
costumam apresentar maior possibilidade de erro de coesão. Então, qual é o tamanho ideal para um parágrafo? 6, 5 linhas, talvez sejam suficientes. Um pouco mais, 7, também rola. O que não dá é para fazer um parágrafo de 10, 12, 15 linhas. Claro que é possível fazer um bom parágrafo com esse número de linhas, mas a chance do aluno cometer erros de coesão, usar conjunções inadequadamente, usar a pontuação inadequadamente, a chance disso ocorrer é gigantesca. Por isso, caso já no seu rascunho você perceba que o parágrafo está muito longo, pare e releia antes de passar a limpo. E veja se não é possível, por exemplo, dividir esse parágrafo grande em 2. Isso é bem possível de acontecer. Se sua ideia núcleo for muito boa e a ampliação realmente necessitar de tantas linhas assim, perceba se você não pode ampliar essa mesma ideia em 2 parágrafos. Também é possível. Essa concepção de que cada parágrafo desenvolve um tópico é a concepção elementar e útil. Agora, o mesmo tópico pode ser desenvolvido por 2 parágrafos. Por isso, muita atenção. Outra coisa, cuidado com parágrafos muito curtos. Isso é um outro problema. Parágrafos que são diminutos, de 2 linhas. Aí o texto fica um horror, absolutamente fragmentado. Então o indivíduo vai lá, escreve um parágrafo de 2 linhas, depois um parágrafo de 3 linhas, depois mais um parágrafo de 2 linhas, e quando vê o texto dele tem quase 10 parágrafos. Isso não é possível, mesmo. Se fazer um parágrafo longo, coerente e coeso é possível, se uma dissertação com parágrafos longos pode receber uma boa nota, o mesmo não é possível para uma redação de parágrafos curtos. O texto fica excessivamente fragmentado. Então, caso você perceba que seus parágrafos estão já no rascunho, com 2, 3 linhas, sabe? Para e analisa. De repente, você está condicionando o parágrafo somente à apresentação da ideia núcleo. Lembre-se que o parágrafo precisa ampliar essa ideia. Ficar estritamente na ideia núcleo não é o objetivo. Portanto, o tópico frasal deve ser desenvolvido pelo parágrafo. Por isso, cuidado com parágrafos muito curtos. E já que estamos tratando desse tema, cuidado com o espaçamento do seu parágrafo também. Lembre-se que a lisura e a apresentação do texto deve considerar esses detalhes. O respeito à margem, que é fundamental, e a diferenciação no espaçamento entre o parágrafo e o que não é parágrafo e sim continuidade do período. E aí você dá um espaço o suficiente para observar que ali começa-se um novo parágrafo. Se você não der esse espaço, buscando expor essa diferença, o corretor pode interpretar que você não deu o espaçamento necessário, que você não respeitou essa concepção universal de texto e que, portanto, errou na hora da distribuição e disposição dos parágrafos. Mas cuidado também para não deixar espaço excessivo. Quer dizer, deixar um espaço enorme de meia linha para fazer um parágrafo. Vai parecer que é safadeza, que você quer ganhar linhas para chegar lá ao número de 20, 25 linhas. O que não é o caso, né, da sua redação. Portanto, o espaço tem que ser aquele adequado, o suficiente para diferenciar o que é um parágrafo do que não é parágrafo. E assim, o seu texto vai, em 4 parágrafos, atingir 23, 25 linhas, com espaçamento adequado e com cada parágrafo desenvolvendo o tópico frasal. Ponto final. Essa é a receita básica. E conforme eu venho dizendo para você, essa receita básica, ela não deve ser levada ao pé da letra como regra máxima. Isso é apenas uma sugestão. Então eu vou ler para você alguns pequenos parágrafos de redações nota 1000, para você perceber como o tópico frasal é desenvolvido. Então fique atento aí que eu vou fazer essa leitura. Vamos ver como isso se realiza em redações do Enem, né? Aqui o nosso recurso multimídia e veremos como isso funciona de fato na construção das redações que ganharam nota 1000 no caso, né? Nota máxima. Eu separei aqui uma redação
cujo tema é o do Enem 2011, que nós temos utilizado aqui durante as aulas, que é o tema lá sobre os limites entre o público e o privado no uso das redes sociais. Então, a partir desse tema, nós teremos aqui uma redação que se desenvolveu em 4 parágrafos, ou seja, exatamente o que nós falamos aqui, né? Aquele esquema tático 1, 2, 1. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Então perceba que o número que eu te dei não é à toa, tá? É um número que de fato se realiza. As dissertações nota 1000 em geral possuem 4 parágrafos. A média de linhas por parágrafos aqui, 6. Alguns com 7 parágrafos. Há um parágrafo também com 8 linhas. Então o máximo de linhas que o aluno fez aqui foi 8. Portanto, é o que eu disse, né? Parágrafos muito longos, parágrafos muito curtos, evite. E sempre procure trabalhar com o conceito de ideia núcleo, desenvolvimento da ideia núcleo dentro do parágrafo. Tudo isso pertinente à sua tese ou ponto de vista. Então vai lá. No primeiro parágrafo, ele faz uma introdução dizendo que o ser humano sempre dependeu dos seus relacionamentos. Por isso que a rede social, ou as redes sociais, ou a internet, cresceu e crescem tanto no mundo. Então perceba que a ideia núcleo e a tese nesse aspecto do texto dele é que o ser humano é, de maneira histórica, dependente dos seus relacionamentos. Para construir-se como cidadão, como ser humano mesmo, ele depende dos seus relacionamentos. Por isso a rede social ou a internet cresce tanto no mundo contemporâneo. E a partir dessa ideia núcleo, ele vai desenvolver o primeiro parágrafo. Preste bem atenção, ó. Devido à sua natureza social, o ser humano, durante toda a sua história, dependeu dos relacionamentos para conviver em comunidade e assim transformar o mundo. Quer dizer, ele contextualizou, né? Ele apresentou a ideia geral, agora ele vai relacionar a tese do texto. Hoje, as redes sociais da internet adquirem extrema importância, visto que são os principais meios através dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas, devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos. Então perceba que ele pega uma ideia núcleo, amplifica essa ideia e dentro desse parágrafo ele já apresenta a tese. Fala da importância das redes sociais e mais que isso, né, que se deve universalizar o acesso a elas. Agora ele vai para o desenvolvimento. Mesmo esquema, vai apresentar uma ideia núcleo e vai desenvolvê-la. Ele vai falar que as inovações tecnológicas buscam criar soluções. E ele vai amplificar essa ideia mostrando como isso se dá. Vai dizer lá, as inovações tecnológicas, em sua maioria, buscam criar soluções que facilitem cada vez mais as nossas tarefas do cotidiano. Agora tem que amplificar, ó. Uma dessas tarefas imposta pela sociedade é a de mantermos-nos presentes e participativos em nossos círculos de relacionamentos, principalmente o círculo dos amigos. Tarefa árdua em meio ao agito e falta de tempo no nosso estilo de vida contemporâneo. Tornou-se muito mais simples com o advento das redes sociais digitais, como o Facebook, e ele cita aqui o Orkut. Lembra que é o Enem 2011, né? Por exemplo, o sucesso dessas inovações é notado pela adesão maciça e pelo aumento considerável no número de acessos. Percebe que ele vai amplificando, ele usa exemplos, cita até o Orkut, você lembra? Cita o Facebook e assim por diante, ele vai amplificando a ideia. Próximo parágrafo do desenvolvimento. Porém, olha lá a diversação, o uso do nexo, porém. Então isso mostra o domínio da competência de organização textual. Porém, um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro da privacidade. Agora tem que amplificar. O fato de acessarmos essas redes, até mesmo do conforto do nosso lar, isolado do contato físico e do convívio social, nos faz esquecer de que a internet é um ambiente público. Nele, as outras pessoas podem e vão julgar comportamentos, criticar ideias, acompanhar os passos dos outros e inclusive proporcionar constrangimentos. Aí ele põe um ponto negativo da massificação da internet, da adesão maciça a esse meio. Perceba que ele
fez até agora 2 parágrafos, um introdutório apresentando a tese, o primeiro do desenvolvimento, que está consonante à tese, e o terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, ele vai apresentar uma ideia contraditória. Então ele vai usar o nexo adequado. Porém, poderia ser o mas, todavia, aquela história toda que você conhece. Então restou o que agora para ele? Ora, concluir o texto. Então ele vai apresentar a proposta de conclusão, que vai atacar justamente esse porém que ele jogou. Ele jogou o problema no porém e agora ele tem que resolvê-lo. E ele vai resolver com a conclusão, ou seja, estratégia muito bem montada para o texto dar certo. Então diz assim, ó: a velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa sociedade ainda não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os limites que separam o ambiente público do privado. Mediante esse descompasso, é importantíssimo que os governos incluam na agenda da universalização do acesso às redes também ações educativas. Olha a proposta direto. Palestras ou cursos, a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse novo palco de relações. Atividades como essa é que vão garantir com dignidade o acesso a esse mundo virtual de relações. Percebeu? Então a construção se dá dentro dessa necessidade de amplificar nos parágrafos ideias núcleos, todas elas pertinentes à tese. Sim? Eu espero que o conceito de parágrafo tenha ficado claro e que você saiba agora, ao produzir seu texto, que passos dar no sentido de mantê-lo organizado como uma estrutura de mediação decente que proporcione uma expressão boa às ideias que você tem. Tudo bem? Boa sorte! Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!